Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos ao vídeo chat do MBA em Gestão do Negócio. Estamos com um pouquinho de problemas técnicos aqui, mas conseguimos retomar. Okay? Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a disciplina Gestão Estratégica de Sistemas de Comercialização, a parte de análise de preço. Okay? Vou comentar rapidamente alguns aspectos da disciplina e aí ficou aberto para vocês poderem fazer questionamentos. Havia preparado um material para vocês sobre deflacionamento, mas não vamos conseguir passar agora, então eu vou depois gravar esse material para vocês, para que vocês possam ter acesso a ele e complementar algumas informações relativas ao curso ali, ok? Então, como todo o coração da comercialização, ele se baseia numa análise de preço, numa gestão de preço, dentro desse processo, o deflacionamento digamos assim, o caminho mais adequado para que você possa fazer um tratamento em cima dos preços agropecuários, corrigindo eles a partir de uma inflação e deixando-os prontos para poder realizar qualquer tipo de análise, certo? Então, o material que vou repassar para vocês depois, ele vai explicar passo a passo como é todo esse processo. Como é que se faz a escolha dos deflatores, como é que se constrói esses índices de preço contínuos, que você pode alimentar periodicamente para ter um banco de dados eterno. Depois, como é que é o processo de ajustamento dos padrões monetários, transformando qualquer padrão monetário em real, e depois organizando esses valores para séries bastante longas. E, posteriormente, o ajustamento da base e o próprio processo de deflacionamento, ok? Que é, digamos assim, um aspecto primário, bem inicial, que temos que realizar quando fazemos um tratamento de uma série de preços para poder realizar depois toda a análise relativa à comercialização. Então, voltando um pouquinho, qual que é a função primordial da gestão de sistemas de comercialização? Não é só tratar a venda da produção agropecuária no mercado. Pelo contrário, né? A gestão da comercialização, ela propõe apresentar para aquelas pessoas que estão trabalhando no agronegócio 3 visões complementares bastante importantes. Quais seriam elas? Né? A visão funcional, a visão estrutural e a visão institucional. Okay? A visão funcional, buscando mostrar quais são as principais funções de comercialização que eu devo necessariamente realizar para poder movimentar a produção ao longo do canal de comercialização. Complementarmente a ela, a visão institucional, onde eu vou caracterizar as principais instituições atuantes nesse processo e tentar determinar a forma pela qual elas estão organizadas e como é que os fluxos estão sendo encaminhados. E, finalmente, uma visão estrutural, onde eu consigo determinar, naquele mesmo canal de comercialização, os principais tipos de estrutura de mercado que, de certa forma, vão afetar o fluxo, a formação de preço e depois todo o encaminhamento do preço e da mercadoria até chegar no consumidor final. Muito bem. Comercialização é esse fluxo organizado, que tem início antes da produção, passa por uma série de etapas onde funções são realizadas e o produto vai sendo ajustado pelo consumidor, ajustado pelo mercado até chegar no mercado consumidor. Comercialização estuda todas essas etapas, todas essas fases. Esse é o ponto mais crucial e mais importante. Dentro dessa visão, existem ações que nós podemos tomar, ok? Ou seja, ajustamentos, entendimentos para poder melhorar fluxo e tentar fazer uma gestão eficiente de todo esse processo. Para cada produto agropecuário, em cada mercado, efetivamente não existem formatos iguais. Por isso que a aplicação desse ferramental, ele acaba proporcionando uma modelização daquele produto, naquele mercado, naquela região, e isso é um aspecto bastante importante. É bastante complicado você querer definir que todos os canais de comercialização são iguais para todos os produtos em todos os mercados. Na verdade, existe uma especificidade e esse ferramental permite, dentro dessa lógica, nós conseguimos construir essa arquitetura da comercialização, entendendo a sua organização, a sua complexidade, e a partir disso, entrando com as ferramentas de gestão, poder mais bem organizar esse fluxo, reduzindo as ineficiências e fazendo com que o produto chegue no mercado consumidor a um custo mais adequado para poder atender o gosto e preferência do consumidor, que inicialmente gerou todo esse processo. Okay? Dentro da comercialização,
além desse aspecto inicial, existe um tratamento todo especial que eu posso realizar em cima do preço agropecuário. Talvez um primeiro deles, que vocês lembrem, seria a parte de custos, margens e markups de comercialização. É uma ferramenta bastante importante porque quase nunca eu tenho informações sobre esse comportamento dos preços ao longo do canal de comercialização. E através dessa aplicação, nós conseguimos inferir de maneira indireta alguns aspectos básicos. O primeiro deles, quando eu falo custo, ok? O custo de comercialização ele é um pouco diferente do custo de produção. O custo de produção é o próprio investimento que o produtor rural realiza para poder gerar matéria-prima, até a porteira da propriedade rural. Quando eu vou começar a movimentar essa mercadoria, esse produto, essa matéria-prima, em relação a um certo mercado, entra em cena, entra em foco, o próprio sistema de comercialização, que dentro da sua característica própria vai realizar aquele conjunto de funções. Função gera custo, o custo é incorporado ao preço desse produto, e além desse custo, os intermediários atuantes, eles vão o quê? Adicionar um certo grau de lucratividade que eles querem ganhar nesse serviço, antes de repassar ao próximo nível do canal de comercialização. Então, dentro dessa lógica, se eu pegar um produto agropecuário que sofre muita transformação industrial, certamente, né, essa incorporação de custos e preços vai fazer com que ele chegue no consumidor a um nível bastante mais elevado. Okay? E nesse aspecto, a diferença fundamental entre o custo de produção e o custo de comercialização é que o segundo ele tem a ver com toda aquela complexidade de ações que eu estou realizando, que vão gerar custos, que vão ser incorporados, fora a margem de lucro que cada intermediário vai buscar obter nesse processo. Então as diferenças são fundamentais. A estrutura de cálculo é a mesma da economia. Eu vou ter custos fixos, variáveis, vou ter os custos totais, eu vou poder organizá-los e dessa forma repassá-los ao preço do produto. Isso gera a chamada causalidade, né? Ou seja, o processo de formação de preço, a origem dele e o sentido dele em relação ao mercado, mostrando o grau de ampliação desse preço conforme ele vai passando pelos vários intermediários. Muito bem. Uma vez coletado o preço, uma vez sabendo que o preço é a variável mais significativa, existem alguns estudos que eu posso realizar para tentar detectar esses impactos do preço nos diferentes níveis do canal de comercialização. Um primeiro deles, bastante importante, chama margem de comercialização. A margem dentro desse processo vai mostrar parcela da renda do consumidor final que fica no sistema para remunerar os diferentes intermediários. Vocês tiveram a oportunidade de ver esse ferramental e ao aplicá-lo, nós conseguimos de uma maneira indireta verificar esse aspecto, né? Quanto que cada intermediário do processo de comercialização, a partir da realização das suas funções, está absorvendo, né, da renda despendida pelo consumidor para adquirir certo bem e certo serviço. Isso é bastante importante para demonstrar que, conforme a economia se desenvolve, conforme a cidade fica conforme o país fica mais urbano, existe uma demanda natural por mais funções e por mais atividades da comercialização, sendo esse o segmento que certamente vai mais crescer nos próximos anos e que vai gerar uma grande série de oportunidades para quem vai trabalhar dentro do segmento do agronegócio. Dessa forma também vai acontecer um processo de concentração de riqueza e renda naqueles segmentos depois da porteira, certamente. Dessa consequência surge o aspecto que cada vez mais o produtor rural receberá menores frações da renda despendida pelo consumidor. Então esse é um aspecto natural que vai impactar o agronegócio. Por isso que, dentro dessa lógica, aquele produtor rural que trabalha com produção, ele deve ser um grande gestor. Ele deve ter uma boa noção de mercado, deve conhecer os ferramentais de comercialização e deve, mais do que isso, saber mais bem aplicá-los dentro da gestão da sua propriedade para poder se tornar cada vez mais eficiente, né? Cortando aqueles aspectos que estão atrapalhando o processo produtivo para que ele possa, de uma maneira mais eficiente, participar desse mercado, tentando absorver um pouco mais de renda gerada pelo consumidor. Então a função da margem de comercialização seria determinar, de maneira indireta, esse dispêndio. Um segundo ferramental bastante importante para o consumidor final seria o cálculo dos markups de comercialização. Nesse caso, o markup ele vai mostrar
o grau de incremento que o preço agropecuário sofre da propriedade rural até o consumidor final. Ele mostra basicamente quanto que cada intermediário vai acrescentar de preço ao produto antes de repassá-lo para o próximo nível. Nesse caso, o markup ele não está associado com o consumidor, mas sim com aquele nível do canal de comercialização que está gerando a matéria-prima. De maneira indireta, através do cálculo do markup, absoluto ou relativo, nós conseguimos determinar estruturalmente que intermediário está, de certa forma, agregando mais valor ao produto. Mas não necessariamente através de atividades que ele está realizando, mas sim de repasse de preço ao produto, encaminhando à frente no canal de comercialização. Então, essa análise permite, de maneira estrutural, a determinação de alguma ineficiência que possa existir nesse canal de comercialização. A presença de, por exemplo, algum oligopólio, algum monopólio que concentre a aquisição da matéria-prima havendo um certo produto e acabe afetando toda a lógica daquele canal de comercialização. Ok? Avançando um pouquinho mais, nós vimos também que uma segunda forma de trabalhar o preço agropecuário é através da aplicação de alguns ferramentais, outros a partir do preço deflacionado. Ok? Então, uma vez coletado uma série de preços, uma vez feito aquele tratamento para poder neutralizar ou ajustar essa série ao processo inflacionário do Brasil, que está em queda, mas acaba ainda afetando, de maneira geral, o comportamento dos preços, nós podemos calcular alguns indicadores importantes. De novo, a variável preço ela tem uma significância muito importante para o produtor rural. Nós sabemos que o processo decisório ele é multivariado, ele não se baseia apenas na variável preço, mas é ela que o produtor rural normalmente olha e utiliza dentro do processo decisório. Ou seja, dessa maneira, quem trabalha com gestão de sistemas de comercialização deve ter um tratamento bastante diferenciado em relação à variável preço, ok? Nesse caso, coletar os preços, se eles não disserem que são deflacionados por certo índice de preço, vocês podem supor que essa série de preços ela é nominal, e se é uma série de preço nominal, ela vai ter todo um processo inflacionário que vai estar embutido nela. Então, ao aplicar a metodologia de deflacionamento, eu consigo, de certa forma, ajustar essa série de preços à inflação, trago esses preços para o momento mais atual, e a partir disso eu consigo fazer ou criar uma série de indicadores que podem nos orientar dentro do processo de gestão e de planejamento da comercialização. O primeiro ferramental importante seria o quê? O cálculo de uma tendência de preço. Quando eu falo tendência, é basicamente o quê? É a aplicação de um certo modelo matemático naquela série de preço, para que, a partir dele, nós consigamos mostrar a direção do preço no tempo. O grau de variação, a taxa de crescimento, a taxa de expansão, ou seja, nós conseguimos coletar várias informações importantes dentro do processo decisório. Na apostila ali, nos materiais, nós mostramos desde a aplicação do modelo mais simples que existe hoje, que seria o modelo linear, até uns modelos mais complexos, como, por exemplo, o modelo polinomial de sexta ordem, que certamente vai ter um ajustamento melhor. Então, assim, ao aplicar a ferramenta tendência, eu consigo mostrar, no longo prazo, os comportamentos que o preço vem apresentando, e a partir disso, saber, ao longo do tempo, o que esperar das cotações, principalmente daqueles produtos que não têm cotação em mercado de futuros e derivativos agropecuários. Ok? Ou seja, aqueles produtos, aqueles mercados que não nos trazem uma informação mais segura, mais adequada, para tomar decisão no dia a dia. Dessa forma, qual que é a lógica? Seria o produtor rural coletar, o gestor do agronegócio, coletar o preço desse produto no tempo, proceder o deflacionamento e depois ajustar esses modelos, tentando vislumbrar um pouco à frente, ou através de repetição desses comportamentos, algum movimento esperado em relação à média de preço, preço máximo, preço mínimo, variações dele, e melhorar um pouquinho o processo decisório. Então, essa ferramental ela é bastante útil nesse sentido, de mostrar um comportamento possível do preço, para que o produtor rural possa, de certa forma, antecipar alguma atividade, alguma ação, para poder contornar essa variabilidade de preço.
Um segundo ferramental bastante importante, que nós tivemos tempo de comentar nas aulas, é o próprio cálculo de uma sazonalidade, do índice sazonal de preço. Esse também é bastante significativo. Nesse caso, o que nós estamos fazendo? Estamos, basicamente, condensando uma série temporal de preços em informações mensais entre janeiro e dezembro, no índice base 100, ok? Onde 100 será a média, e entre janeiro e dezembro, valores superiores a 100 dão indícios de uma repetição de um comportamento de preço mais favorável do que a média, por exemplo, uma comercialização, e valores menores do que 100, valores menores do que a média, nos mostram aqueles períodos no tempo onde nós normalmente estamos observando uma repetibilidade de preços mais baixos do que a média, indicando para o produtor rural, o gestor, aquele momento onde ele não deveria vender a produção, pelo contrário, ele deveria buscar, dentro de política agrícola, dentro da armazenagem, ou dentro de outra maneira de carregar a produção no tempo, uma maior segurança, né, de comercialização. Dado que o produtor rural ele é um tomador de preço, né, e ele não tem como inferir nesse processo, a única maneira de você ser eficiente na comercialização é o quê? É tentar antecipar algum movimento de mercado e, mais do que isso, fazer uma gestão eficiente, tanto da produção quanto da comercialização. O índice sazonal, dessa forma, ao proceder à modelagem desse comportamento, permite que nós consigamos verificar esses momentos mais adequados para, por exemplo, armazenar a produção, comprar insumos e depois comercializar a produção a partir de uma série de estratégias que nós tivemos aí condições de discutir ao longo desse curso rapidamente. Né? Então, a modelagem, a aplicação do comportamento sazonal, do índice sazonal de preços, né, do índice sazonal e da regularidade positiva e negativa, elas conseguem proporcionar um espaço média-variância muito interessante, e esse comportamento, essa modelagem, permite com que o gestor consiga, no tempo, ter um entendimento bastante interessante sobre a formação do preço e os comportamentos esperados ao longo do tempo. Né? Então, conforme o tempo passa e você vai coletando mais informações, você pode ampliar esse banco de dados e, por consequência, ter uma segurança maior, ter um comportamento mais crível em relação ao que está acontecendo com o preço. Nós vimos ali depois também mais dois indicadores que não são tão significativos, como, por exemplo, os ciclos agropecuários e aquele comportamento de irregularidade. Então, nessas ferramentas de análise de preço, certamente a tendência e a sazonalidade são os mais adequados, os mais próprios para que vocês possam trabalhar e, de certa forma, ter uma compreensão melhor relativamente aos preços agropecuários daqueles produtos que não têm cotação em mercado futuro. Aqueles que possuem, como a soja, o milho, açúcar, álcool, boi gordo, café arábica, esses certamente sinalizam ou oferecem umas melhores condições para o produtor rural. Outros produtos que não existem, o produtor rural vai ter que criar esse banco de dados, vai ter que fazer esse tratamento, né, local, porque cada mercado tem a sua característica própria, e isso permite no tempo um completo entendimento do mercado e acaba caracterizando o quê? Um melhor processo de gestão. Tudo bem? Avançando um pouquinho mais, nós caminhamos depois dessa análise de preço para aquele capítulo que tratava de estratégias de comercialização, ok? Estratégias significam o quê? Formas, maneiras pelas quais o produtor rural pode tentar intervir com a venda da produção no mercado. Vimos que existem 4 grupos principais de estratégias. As vendas antecipadas, hoje, responsáveis por boa parte da comercialização de grãos, principalmente no estado do Paraná e no próprio Brasil. Né? As vendas antecipadas surgiram como uma forma alternativa de financiamento fora daquele proporcionado pelo governo federal. São estratégias bastante interessantes, com traders, com cerealistas, com indústrias que têm interesse em matéria-prima, que adquirem esse produto antes do plantio e, de certa forma, acabam financiando o produtor rural. Estratégias muito interessantes, muito úteis hoje e que fazem parte do dia a dia de quem trabalha com comercialização. Passamos por elas, vimos as vendas à vista na época da colheita, estratégia, por incrível que pareça, ainda bastante utilizada pela falta de capacidade estática que o Brasil tem, ok? Se vocês relembrarem um pouquinho, apenas 15%
das propriedades rurais ter algum tipo de estrutura de armazenagem dentro das propriedades. Isso não dá mais do que 260 mil propriedades rurais, ou seja, como o número de produtores agropecuários é muito maior, esses produtores tentam demandar espaços fora da propriedade para poder carregar essa produção. Aí existem aqueles armazéns credenciados pela Conab, existem as cooperativas, outros intermediários do processo, que têm interesse no produto e que acabam, de certa forma, oferecendo esse serviço por ter uma facilidade depois de poder captá-lo e processá-lo, ter acesso a essa matéria-prima, né, sem muito problema. As estratégias de venda à vista são bastante utilizadas ainda, né, e elas têm pontos positivos e negativos. Né? O ponto negativo é que, normalmente, quando se vende na época da colheita, nós perdemos toda a possibilidade de obter preços mais elevados por causa da oferta agropecuária concentrada e pelo fato de algumas funções de comercialização serem mais elevadas, mais custosas naquele momento, enquanto que na entre-safra, relativamente isso tende a minimizar, gerando algum tipo de vantagem comparativa ou competitiva para o produtor rural em termos de preço. Okay? Um terceiro grupo seria aquele onde nós utilizamos a própria armazenagem como estratégia de comercialização. Né? Armazenagem para especular. Estratégia clássica, onde o produtor rural vai guardar a produção, com o setor privado, com o governo federal ou dentro da propriedade, e vai relocar ou vai colocar lotes no tempo, no mercado, para poder buscar um preço médio mais remunerador. Ok? Quando nós falamos em estratégia de comercialização, nós temos que lembrar que existem mais de 20 alternativas diferentes, e dentro dessa lógica, o produtor rural ele tem que buscar formalizar um portfólio de comercialização. E o que seria isso? Combinar dentro daquelas estratégias que ele dispõe, uma combinação que vai buscar uma eficiência ou uma otimização em termos de geração de receita. Nós temos que lembrar que a única geração de receita possível para o produtor rural é através da venda. Se nós não soubermos fazer uma gestão eficiente desse processo, certamente o produtor rural não vai remunerar de uma maneira efetiva aquele investimento nos fatores de produção e vai ter problemas sérios a reinvestir na entre-safra, né, na compra de fatores de produção e na preparação do próximo processo produtivo. E mais à frente, daí surgiu, né, nós conversamos rapidamente sobre o último grande grupo de estratégia de comercialização, que é aquele onde nós vamos trabalhar com os contratos futuros derivativos agropecuários. Esse é um mercado bem mais organizado, mas no caso do Brasil, relativamente à safra de grãos, nem 2% de todo o volume no Brasil hoje é comercializado pelos produtores rurais via os contratos de hedge ou opções, mas é uma alternativa interessante, dentro da qual o produtor rural precisa ter apenas o quê? Uma noção de matemática financeira, uma noção sobre contratos futuros. Então, assim, é uma engenharia relativamente simples, mas o que impede a maior utilização certamente é a falta de capacidade de investimento do produtor rural. Ele não vai ter fluxo de caixa, ele não tem uma capacidade financeira de manter esses contratos durante a operação deles. Mas mesmo assim, dentro dos contratos futuros, né, contratos negociados dentro das bolsas de mercadoria futuro, como por exemplo uma BMF-Bovespa, esses contratos eles estabelecem características próprias de negociação e de comercialização para alguns produtos agropecuários. No caso do Brasil, nós já vimos que são 6 principais. Contratos internacionais têm volumes maiores e têm uma maior gama de produtos. E no caso do Brasil, esses 6 contratos eles têm características próprias de operação. E o produtor rural, para poder contratá-los, vai ter que trabalhar com uma corretora de mercadorias e serviços e produtos para poder haver essa intermediação junto com a bolsa de mercadoria e futuro. Ok? Os contratos têm características próprias de tamanho, de prazo de vencimento. Ok? E dentro dos contratos, 2 ferramentas fundamentais. O hedge, que é uma gestão de risco de preço, e as opções, que trabalhavam como se fosse um seguro. Então, hoje, quando se fala em gestão de risco, qualquer produtor rural pode ter acesso a essa ferramenta e ela certamente vai garantir um preço adequado para poder vocês realizarem toda essa comercialização. Ok? Então, rapidamente, pessoal, eu falei dos principais temas que nós conversamos aí nesse mês, nesse período, e agora eu vou abrir esse espaço para que nós possamos aí comentar algumas questões que vocês tenham
alguma dúvida ou queiram complementar. Ok? Então, já partindo para elas, uma primeira questão do Paulo Roberto Pinheiro, né? Ele pergunta se nós podíamos comentar a respeito do canal de comercialização existente em feiras livres e o papel do atravessador. Quando nós falamos, pessoal, canal de comercialização nas feiras livres, ele representa o quê? O canal mais simples e menos complexo. É o canal onde o próprio produtor rural ele vai produzir a mercadoria, vai realizar as funções básicas de comercialização e vai fazer o transporte e a própria interligação com o consumidor final. Então, em termos de caracterização, é o canal de comercialização mais simples que nós temos visão e é um dos canais ainda que permite um pouco de interação do consumidor para tentar discutir preço e volume. Okay? O que existem em algumas regiões, certamente, são intermediários ou pessoas que têm interesse nessa matéria-prima e que acabam gerando uma certa ineficiência nesse processo. Né? Toda vez que, conforme o Paulo comentou, um atravessador entra nesse processo, ele tem algum interesse próprio. Seja pela falta de alguma característica física do comércio, de alguma orientação, de alguma política, ele assume um papel governamental ou privado e vai fazer com que esse fluxo de mercadoria acabe chegando no consumidor. E se houvesse alguma melhoria dessa estrutura, certamente ele não precisaria existir. Mas ele está ali atuando, de certa forma, e o próprio atravessador, em alguns canais de comercialização, ele desempenha um papel importante para fazer essa interligação. Alguns produtores rurais têm problemas, às vezes, de entender o que o consumidor quer em relação ao produto, em relação a algumas características, e esse atravessador ele entra naquele sistema, cumprindo, executando essa atividade para poder atender. Mas certamente que num canal desse tipo aí, talvez uma organização da cooperativa dos produtores ou de uma associação, ela fosse interessante no sentido de tentar extinguir esses problemas e poder eliminar esse atravessador para que o produto possa chegar no consumidor final. Certamente, quando nós eliminamos esses intermediários, o preço final acaba ficando mais agradável ao consumidor e o produto rural acaba tendo uma melhor remuneração. Espero ter comentado ali esse aspecto que o Paulo nos questionou. Pessoal, estou aberto aí a questões que vocês possam querer realizar. Ok? Mais alguma questão? Lembrando que, por um problema técnico, né, esse material de deflacionamento que eu ia apresentar para vocês hoje, eu vou gravar ele agora, né, nos próximos dias, e ele vai estar disponibilizado para vocês. Então, nesse material, eu trabalho todo o processo de deflacionamento de uma maneira bastante detalhada, ok? Explicando todas aquelas etapas fundamentais que vocês têm que realizar sobre o preço agropecuário, para poder corrigir o efeito da inflação, tornando os preços nominais em preços reais, que podem ser posteriormente analisados e comparados no tempo, ok? Eu acho que até o começo da semana que vem, até o meio da semana que vem, eu vou ter condição de repassar esse material gravado para vocês e também vou poder montar alguns exemplos mais próprios para poder repassar essa informação para vocês. Pessoal, mais algumas questões aí? Em relação à comercialização, pessoal, estava comentando ali em relação aos contratos futuros, cabe alguma complementação posterior ainda, né? Quando eu falo que existe uma pouca aplicação, uma pouca utilização de contratos futuros, ela acontece dentro do âmbito da propriedade rural, ok? São os próprios produtores rurais que, por desconhecimento, por incapacidade financeira ou por não entender toda a engenharia financeira dos contratos, acabam nos utilizando. Mas, se nós caminharmos e olharmos um pouco mais à frente, nas cooperativas agropecuárias, nas traders, nas cerealistas ou naquelas indústrias que têm interesse em matéria-prima, nós vamos ver que 100% da produção que está dentro dessas empresas, ela tem essa trava junto ao mercado futuro. Nós falamos que o produto está redeado 100%. Né?
Então, a pouca utilização realmente é em nível de proto-rural, ok? Pelos aspectos que eu já havia comentado. Lembrando que nos setores onde há um processo mais forte de agregação de valor, naqueles segmentos onde as empresas precisam ter um fluxo constante de matéria-prima, seja para exportar, para processar ou para manter o produto na sua mão, para poder cumprir contrato de exportação, por exemplo, esse produto tem essa trava no mercado futuro, principalmente através do hedge. Né? E não só o hedge de venda, por exemplo, que é feito pelo produtor rural. Essas empresas trabalham nos dois âmbitos, né? Fazendo hedge de venda, hedge de compra, ou seja, protegendo os dois lados do mercado contra oscilações para que elevações de preço ou quedas de preço sejam neutralizadas e acabem não afetando o custo de produção e impactando financeiramente o resultado do processo que eles estão tentando organizar e gerenciar. Né? No caso do produtor rural, hoje, certamente, quando eu falo de grãos principalmente, o principal contrato que está sendo pactuado é aqueles de vendas antecipadas. Né? Então, hoje é uma tendência muito forte que 70% a 75% de toda a comercialização ela aconteça assim, antes do plantio e através da utilização dessa modalidade, ok? E os contratos futuros talvez sejam a última modalidade, a última estratégia, ou a menos utilizada pelos produtores rurais. Mas numa visão de agronegócio, onde eu tenho muitos intermediários com interesse no produto ou na produção, aqueles que estão depois da porteira e que fazem agregação de valor e o link com o consumidor final, esses certamente trabalham com gestão estrita e muito com contrato futuro, principalmente via utilização do hedge, para poder garantir que não haja impactos possíveis nos preços, né? E sendo dessa forma uma maneira de você utilizar esse ferramental para neutralizar esse risco de mercado que é bastante usual dentro do agronegócio. Tudo bem? Mais alguma questão, pessoal? Fico na aguardo a atenção de vocês para poder complementar. Uma questão do Júlio Hoffman, né? Ele fala assim, né? Além do formato cooperativa, né, qual outra forma que o produtor poderia dispor para organizar na compra coletiva de insumos, que vai certamente diminuir o preço, ou mesmo aumentar o poder de venda do seu produto, escapando da situação que somente pergunta quanto custa depois, quanto paga. Além da cooperativa, acho que a forma de associação entre produtores seria uma forma interessante. Ou mais, né, pessoal? Tentando terceirizar ou fazer um associativismo para aquelas atividades que são bastante estritas. Por exemplo, aquisição de fatores de produção, de insumos. Ela, realmente, quando é captada em escala, faz com que o produtor rural consiga negociar preço e prazo. Então, a cooperativa hoje, ela cumpre, principalmente no estado do Paraná, esse papel fundamental. O estado do Paraná, historicamente, sempre teve o apoio nas cooperativas nesse processo. Eu sei que saindo aqui do estado do Paraná, caminhando tanto para o sul quanto para o sudeste, centro-oeste, não é tão usual esse apoio cooperativista. E o associativismo seria uma outra forma bastante interessante, onde o produtor rural vai, dentro da sua organização, buscar adquirir essa matéria-prima. Um outro aspecto bastante interessante é, através desse associativismo, terceirizar algumas atividades, como, por exemplo, mecanização agrícola, que, se ele fosse realizar sozinho, geraria um custo, principalmente fixo, muito pesado para a propriedade rural. E hoje nós sabemos que, se nós nos dispomos de uma escala mínima de produção, a mecanização ou a compra de alguns fatores modernos, ela não se paga. Então, o associativismo, umas formas de organização entre os próprios produtores, é um caminho bastante importante dentro desse processo de poder tentar alavancar no mercado melhores condições para poder reduzir custos e ser mais eficiente. Ok? Então, certamente, além do cooperativismo, o associativismo é uma forma complementar de se trabalhar para tentar minimizar esse problema aí. Ok? Se tiver mais alguma questão, pessoal, vamos ver, aguardar. Uma questão do Raul de Souza. Sim, na aula nós comentamos ali sobre custo de armazenagem, sobre a ótica do produtor.
sem dúvida nenhuma. Aí ele pergunta, para as empresas que possuem silos, né, na qual elas fornecem um aluguel para o produtor, se existe uma fórmula para definir os custos e aumentar a margem de lucro. Certamente que aquelas empresas que têm um espaço ocioso, elas podem, a partir da definição de custos fixos e variáveis, o custo fixo seria o quê? Basicamente, um aluguel, um seguro, um juros ou capital fixo em relação àquela estrutura. Em relação aos custos variáveis, ou seja, aquelas atividades necessárias para poder movimentar essa produção, fazer um expurgo, fazer um ajustamento bom, daria-se para determinar por volume, por tonelada, e cobrar do próprio a pessoa que do próprio produtor que está buscando essa demanda de espaço para poder carregar a sua produção. Existem alguns estudos da Conab, ou se vocês quiserem entrar na própria página da Conab, ela fornece alguns indícios, algumas informações sobre os custos inerentes desse carregamento da produção, né? Eles podem ser utilizados para vocês poderem ter alguma inferência em relação ao que cobrar para poder gerar ou garantir esse carregamento da produção no tempo. Ok? Mais uma questão do Paulo, né? Ele pergunta se o dumping ainda é uma prática corriqueira. Sem dúvida nenhuma né? Quando nós tratamos ali, principalmente de análise estrutural, nós vimos que dentro do agronegócio, principalmente antes da porteira e depois da porteira, existe uma tendência global de concentração, tá certo? Onde poucas grandes empresas internacionais vão, de certa forma, controlar todo esse processo de produção e venda de matéria-prima, dos insumos, dos outros fatores de produção, e depois, certamente, elas vão atuar na captação do produto junto ao produtor rural para poder ter alguma vantagem de adquirir ele de forma mais barata, para depois agregar valor e atender o mercado. Dentro desse contexto, tanto antes da porteira quanto depois da porteira, relativamente a políticas de preço de produto, principalmente em relação a políticas de preço, é bastante usual ainda verificar a existência desse dumping de preço, que é uma maneira assim, de você concentrar o mercado enfraquecendo a concorrência. Se nós formos ver hoje, principalmente as integrações horizontais no Brasil, que é o próprio processo de fusão, aquisição e incorporação, esse número de atividades ele é bastante forte, né? 300, 400 fusões, aquisições e incorporações por ano no país. E dentro desse processo, concomitantemente, as empresas trabalham com essas políticas de preço, no caso, um dumping, onde ela vai, de certa forma, gerar um fator, uma matéria-prima, um produto, vai colocar no mercado, esse preço de venda vai ser inferior ao seu custo de produção e ela vai segurar esse preço até quebrar a concorrência. Depois disso, essa empresa absorve essa nova empresa e, por consequência, aumenta seu poder de mercado com uma série de vantagens econômicas, economia de escala, economia de escopo, geração de alguns tipos de barreiras, impedimentos para que haja mais competição. E esse processo de dumping certamente vai concentrar o mercado, criando restrições de interação do produtor rural. Isso gera uma certa ineficiência. E quando se fala em controle, realmente no caso do Brasil, existem os órgãos de controle, como o CAIDE, por exemplo, mas em alguns momentos eles são ineficientes, né? O processo de integração horizontal hoje ele é muito acelerado, muito forte, e eu tenho visto pouca intervenção do CAIDE, ou seja, só em algumas situações muito pontuais, onde o mercado tenderia para um monopólio, que é uma situação pouco desejável quando se fala em mercados abertos e competitivos, ok? Se tiverem mais uma questão, pessoal, então nós podemos encaminhar já para encerrar a nossa conversa. Estou à disposição de vocês, pessoal, qualquer questão, qualquer aspecto que tenha ficado não bem claro ao longo da disciplina, quiserem aproveitar. Qualquer questão realmente. Material bastante amplo, né? Bastante com várias fases, bastante informação. Talvez algum ponto que tenha ficado em aberto. Com relação às políticas de preço que o Paulo Roberto perguntou,
E além delas, né, pessoal, que são essas formas de negociar preço, tem as políticas de produto, né, que são bastante usuais hoje, onde as empresas não vão tentar negociar preço de alguma forma, né, mas elas vão tentar aumentar a sua participação no mercado via comercialização, ou seja, ampliando o market share através do trabalho relativamente em cima do produto. Melhor embalagem, característica organoléptica, brindes, outros aspectos mais visíveis para o consumidor, né, onde as empresas não vão precisar, de certa forma, brigar por ganhar esse espaço. Então, quem tiver um programa de marketing mais organizado, bem mais gerido, certamente no longo prazo vai ter essa capacidade de poder absorver umas parcelas maiores do mercado, relativamente àquelas empresas que têm menos capacidade de trabalhar esse aspecto de mercado, de marketing em relação ao produto. Ok? E aí o Nizinga ali está perguntando para nós, né? A integração horizontal é o mal ou bem para o produto rural? Na verdade, a integração horizontal ela é complicada, né? Porque a integração horizontal ela está partindo do pressuposto que está havendo uma concentração do mercado. Ok? Então, quando se fala que o mercado do Brasil e mundial ele é aberto e competitivo, é algo extremamente relativo, né? Por quê? Ele é aberto no aspecto, mas internamente as cadeias produtivas, os vários segmentos da economia, eles estão num processo de integração horizontal. E esse processo leva à concentração. Concentração leva à ineficiência, ou seja, boa parte daquele mercado, daquele segmento vai estar sendo administrado por uma única empresa ou por poucas grandes empresas transnacionais, e isso vai fazer com que haja menos interação do produtor rural e do consumidor em relação ao produto ou ao serviço. Então, de uma maneira geral, esse processo de concentração ele é deletério, ele é ruim para o mercado. Né? O ideal seria o quê? Que cada segmento ele trabalhasse com a existência de várias empresas com uma pequena fração daquele mercado e que, através desse menor poder de mercado, teriam que interagir entre elas e, através de competitividade, preço e melhor eficiência, né, elas teriam condição de ganhar mais ou menos mercado. Então, assim, de uma maneira geral, a integração horizontal ela não é interessante para quem trabalha no agronegócio. Ok? Mais uma questão, pessoal, para nós podermos encaminhar, com vontade. Tudo bem, pessoal, não chegou nenhuma questão a mais, até para não me acabar não segurando vocês. Ok? Então, novamente, comentar aqui, vou preparar esse material sobre deflacionamento, ok? Uma aula, alguns slides, alguns exemplos para que vocês possam entender mais bem esse processo. Coleta de valores, construção de deflator, mudança de base, deflacionamento, algumas aplicações, né, no dia a dia, para vocês entenderem a diferença entre preço no real e preço nominal, e como é que isso pode ser utilizado dentro da gestão do agronegócio. Então, esse material eu vou preparar para vocês, tutoria vai disponibilizar, mas, indiferente disso, eu vou estar à disposição para poder atender vocês no que for preciso em relação a esses aspectos finais da gestão da comercialização, ok? Então, pessoal, agradeço mais uma vez a participação de vocês, ok? Nos vemos mais à frente aí nos próximos módulos. Obrigado.